Paz de Jesus, o amor de Maria. Sejam todos bem-vindos nesta madrugada de oração, junto ao Sagrado Coração de Jesus, com o materno e imaculado coração de Maria, nesta manhã de sábado, passando do Sagrado Coração de Jesus para o Imaculado Coração de Maria, nesta mesma adoração a Cristo, comunhão em Cristo e vivência em Cristo. Nós partilhamos o capítulo de Hebreus, capítulo 3, e assim nós vamos percorrendo os versículos neste momento, adorando esse Cristo que nos ensina o que é amar, o que não é amado, o que é perdoar, o que para muitos não podem ser perdoado. Ele nos ensina que não devemos ser superior a tudo, mas sermos superior àquele que nos ama com os nossos defeitos, com os nossos jeitos, que não é aprovado por muitos, mas o Senhor não condena. O Senhor nos chama a amar, a abraçar. O Senhor nos ensina que nós devemos sempre estar em comunhão com a sua pessoa, com os carismas, buscando os seus carismas. O Senhor nos chama a ser participante na sua graça, em ser fiel a ti. Isso que ele nos diz, que o Espírito Santo é uma voz que transfigura em nosso coração quando a gente deixa ser transfigurado pelos dons do Espírito Santo, pela graça de Deus. Também Jesus Cristo é o sacerdote que ensina a nós sermos filhos do Pai, filho amado, mas filho que venha a reconhecer as obras sagradas de Deus Pai. E é nesse compadecer que Jesus Cristo nos ensina esse grande amor de paz, bem e de entrega às suas graças. No capítulo 3, a gente diz o que Hebreus nos ensina a compreender. Ele nos narra: Cristo é superior a Moisés. Portanto, irmãos santos, participantes da vocação que vos destina à herança do céu, considerai o mensageiro e pontífice da fé que professamos, Jesus. Ele é fiel àquele que o constituiu como também Moisés. O foi em toda a sua casa, porém é tido muito superior em glória a Moisés, tanto quanto o fundador de uma casa é mais digno do que a própria casa, pois toda casa tem o seu construtor, mas o construtor de todas as coisas é Deus. Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, testemunha das palavras de Deus. Cristo, porém, o foi como filho à frente de sua própria casa. Em sua casa somos nós, contanto que permaneçamos firmes até o fim, professando intrepidamente a nossa fé e ufamos da esperança que nos pertence. Aqui nós temos esses três ensinamentos nesse versículo do 1 ao versículo 6. Hebreus nos fala de uma herança e de uma vocação.
a quem nós demos a graça de estar conhecemos e viver. Aqui, Hebreus fala de sermos participante da vocação e a herança, de se tornar e não esquecer a origem que nós temos que ter a Jesus. Nós somos origem de um Cristo que tudo fez por nós. E nesta madrugada nós adoramos este Cristo, que é superior em tudo. O Cristo dos profetas, o Cristo de Isaías, o Cristo de Moisés, o Cristo de Jeremias, esses profetas que narraram esse Jesus, esse Emanuel, esse Deus conosco. E aqui Hebreus vem falando que nós temos de herança, se nós estamos seguindo essa herança a esse Cristo, a esse coração que tudo fez, tudo se doou por cada um de nós. Nós louvamos e damos graças, convidamos os anjos do céu, nesta mesma hora de oração, de adoração, de respeito ao Sagrado Coração de Jesus. Cristo, ele, porém, vai à frente de tudo em nossas vidas, quando nós temos o reconhecimento de que o construtor de nossa vida vem de Deus, vem de todas as suas obras, porque Moisés foi fiel em toda a sua casa, como serve e testemunha da palavra de Deus. Cristo, porém, o foi como filho à frente da sua própria casa. Então, somos nós, contanto que permaneçamos firme nesse caminhar com Jesus, nesse buscar em Jesus, que é fortalecer a nossa fé, mesmo nas tribulações, dificuldades e tempestades da vida. Mas nós louvamos a Cristo, nós adoramos o Senhor, mesmo chorando, mesmo nas grandes dificuldades de nossa vida, que o que nós temos que ter à frente de nossa casa é o Filho de Deus. Moisés era aquele que dominava toda a sua casa, a sua família e todo o povo que Deus colocou para ele ordenar. E nós temos alguém que é superior a Moisés, Cristo. Cristo que nós hoje o adoramos pelo que ele veio, fez e mostrou. Nós te bendizemos, Senhor, no poder da tua palavra. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureceis os vossos corações. Por ocasiões de revolta no dia da tentação, no deserto, quando os vossos pais me puseram à prova e viram meu poder por 40 anos, eu me indignei contra aquela geração, porque andavam sempre extraviados em seu coração e não compreendiam absolutamente nada dos meus desígnios. Por isso, em minha ira, jurei que não haveriam de entrar no lugar de descanso que lhes prometera. Aqui nós aprendemos que o Espírito Santo nos dá grandes orientações.
Jesus, ele sopra o Espírito Santo que nos alerta de grandes acontecimentos, que nos alerta de tempestades que iremos passar, que nos mostra que o caminho da desobediência é sempre ter uma vida sem progresso, é sempre ter uma família desestruturada. Nós adoramos o Cristo que nos ensina a ser fiel, que nos pede para ser fiel. Fiel em teu amor, na tua palavra, no ensinar, em ajudar, em fazer o bem ao próximo. E ele nos diz tudo isso quando estamos desviando do seu caminho, da sua centralidade. Todos nós pagamos um preço. Isso que Hebreus nos ensina nesse período do versículo 7, 9 e 10. O que Deus quer de nós? Fidelidade. Vamos juntarmos junto com os anjos do Senhor, te adorando o Senhor Jesus como o único santo, o santo da Eucaristia, o santo das santas palavras pronunciadas nas sagradas Escritura, o santo do sangue sagrado no cálice dos altares de todo o mundo. Nós te bendizemos, Senhor, nós te adoramos e lhe pedimos fidelidade e fé para contigo. E assim, Hebreus nos continua a fazermos esse encontro com Deus, enquanto, pois, subsiste a promessa de entrar no seu descanso, tenhamos cuidado em que ninguém de nós corra o risco de ser excluído. A boa nova nos foi trazida a nós, como foi a eles, mas a eles de nada aproveitou, porque caíram na descrença. Pedimos a Ti, ó Sagrado Coração de Jesus, que nos dê uma fé viva, como uma mina que nunca seca, mas brota água, que a fé em nosso coração e nossa alma venha através do seu olhar divino, do seu olhar manso e humilde sobre nossa alma, nosso coração, que faça de nós permanecermos com os olhos fitados no teu amor, no que o Senhor diz, no que o Senhor nos orienta, e que possamos deixar a nossa alma descansar sempre no poder da tua palavra, no sentir do poder do teu Espírito Santo sobre nós. E nós continuamos te adorando como único Senhor do céu e Senhor da terra, único sacerdote que nos ensina o valor de Deus Pai. Temos, portanto, tu, Cristo, como único sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, Filho de Deus, conservemos firme a nossa fé, porque não temos nele um pontífice incapaz de compadecer se das nossas fraquezas, ao contrário, passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. E aqui, Senhor, como o Senhor se torna humano e passou nessa origem de todo ser humano, nós te louvamos pelo teu corpo, nós te louvamos pelo teu sangue, nós te adoramos por todo esse amor escondido no santo pãozinho eucarístico. Nós te bendizemos, Senhor. Nós te adoramos pelo dom da vida, pelos dons que o Senhor tem para cada um de nós. Nós te bendizemos pelo teu sangue em cada altar, em cada santa missa, em cada sacrifício do santo altar. Nós te bendizemos, Senhor Jesus,
por falar conosco em tantas ocasiões e muitas vezes nós não percebemos, Senhor. Bendito e adorado, glorificado e exaltado és tu, Senhor do céu, Senhor da terra, Senhor que está no vento, Senhor que está no fogo do vapor. Adorado e exaltado és tu, ó sagrado coração de mansidão, de humildade. Bendito e adorado, glorificado e exaltado és tu, digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Nós te louvamos pelo dom familiar, Deus, pelos nossos queridos, pelos nossos que o Senhor nos tem dado a graça. Louvado és tu por permitir de estarmos juntos com cada um deles. Nesta madrugada, nós deixamos tudo em teu sagrado para que seja, junto com os anjos de Deus, gritando e louvando: Santo, único Santo, eterno Santo, Santo do passado, do presente e do futuro, é o Senhor Jesus. Ao Deus do céu nós louvamos e agradecemos. Ao Deus Filho nós rendemos todas as graças e adoração nessa unidade de fraternidade divina com Deus Pai, com essa unidade e transfiguração de um só ser em Espírito Santo. Bendito, adorado, exaltado, o único El Shaddai, o único Yeshua, o único Adonai em uma só pessoa. És tu, Senhor, bendito, santo, glorificado e exaltado. Assim, nós deixamos toda essa manhã no teu sagrado coração, no imaculado coração daquela que foi o teu sacrário, por ter te preservado em seu ventre. No imaculado coração de Maria, deixamos todas as nossas vidas para que ela coloque dentro desse coração puro e santo, puro e adorado. És tu, meu Senhor e meu Deus, único Salvador de nossas vidas. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos. Que o nosso corpo, o nosso espírito te adore até dormindo, Senhor. Que a nossa alma fique em louvor, em adoração ao Senhor, que é o nosso dono, ao Senhor, que é Senhor de nossas vidas, é o Senhor do nosso dormir, do nosso acordar, do nosso sorrir, do nosso olhar. Obrigado, Senhor, obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Jesus amado, Jesus divino, Jesus divino e santo Deus, humanamente, que se permanece no meio de nós, que se faz corpo e sangue em cada altar para se fazer alimento a cada um de nós. Santo, santo és tu, adorado e glorificado. Eu te louvo por aqueles que não te louvam, Senhor. Eu te adoro por aqueles que não te adoram, Senhor. Tu és o único sacerdote divino da Trindade, o único ser que se revela em qualquer pessoa. Não escolhe por luxúria, mas escolhe por vir o coração de cada um de nós. Bendito e santo, adorado e glorificado és tu, Jesus.